Finalmente, galera, um dos maiores inimigos do Joel e da Ellie deu as caras da série. Será mesmo? Bora entender melhor quem são esses caçadores da série, se são do mesmo grupo do jogo. Vem comigo, vamos lá. Inextrantes, Peter aqui. Galera, saiu o quarto episódio de The Last of Us e já trouxe pra gente algumas mudanças importantes na história do jogo. Eu vou explicar pra vocês essas mudanças, tentando não dar spoiler da série, ao mesmo tempo que a gente analisa a situação da relação do Joel e da Ellie no episódio, que tá ficando bacana demais. Essa proximidade do Joel e da Ellie tá passando uma emoção muito grande pra gente. A gente acompanhar a trajetória do Joel se reencontrando com o pai é bom demais. Então vem comigo que esse episódio ficou maneiro pra caramba, mesmo que tenha faltado um pouquinho de ação. Mas eu já vou falar pra vocês sobre isso já. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sempre a gente tá trazendo mais informações desse universo. A nossa intenção é sempre expandir esse universo pra vocês ficarem cada vez mais The Last of Usólogos. E que saque pra caramba nesse assunto. Vamos lá, galera. Mudanças na série. Galera, o posicionamento da Ellie e do Joel é sempre superficial. Os dois não gostam de falar do passado, né? Mas a diferença é que enquanto a Ellie gosta de que tenta criar novos vínculos, o Joel tá sempre distante. E no começo desse episódio ele deixa claro pra Ellie que ela é uma carga, né? Ele tá levando ela. Ele é uma carga e que ele só tá terminando a missão pela Tess, que era a família dele, a real família dele. Mas é claro que ao longo do episódio, ao longo de toda a trajetória da série inteira, essa afirmação do Joel é desmentida pelas próprias ações dele. No próprio episódio a gente vê isso. O tempo todo ele se preocupa com ela, ele passa a confiar nela pra utilizar uma arma depois que ela salva a vida dele. E no fim ela vai dormir, rindo pra caramba, né? Eu acho que é algo que não tinha acontecido na série até agora. Ela não tinha rido, né? Na verdade, nenhum dos dois. Ou seja, agora a gente finalmente viu o Joel abrindo uma brecha pra Ellie se aproximar dele. Eu diria que é porque ele finalmente reconheceu que ela também passou por problemas difíceis lá atrás. Não só ele, né? E que ver uma criança tendo que meter bala em bandido não é algo que ele aprova muito. Você tem que lembrar que, tipo, há pouco tempo atrás, relativamente, ele era pai. Ele sabe o que... Ainda pai de uma menina. Né? Você vê, se você, como pai, vê uma menina matando uma pessoa, a gente sabe o trauma que causa, né? Vocês lembram do episódio anterior que ele mantém uma certa distância da Ellie? Bom, agora ele se sente responsável não só pela carga, mas também pela menina, pelo ser humano que ela é. Maneiro demais isso. Outra coisa que o episódio trabalha bastante são as escolhas ruins que o Joel já teve que fazer no passado e as escolhas que ele continua fazendo. O Joel não tem muita piedade. E quem jogou sabe que ele segue o mesmo caminho quando adulta, né? Quando ela tá mais adulta. Isso mostra que apesar da gente gostar do Joel, ele não é um herói no sentido clássico da palavra. Aquele herói, estilo herói mesmo, super-herói, né? De bondoso, de piedade, essas coisas. Pelo contrário, ele já teve nos dois lados. Ele já assaltou pessoas, ele já matou pessoas. E nem todas as vítimas dele eram pessoas ruins. E mesmo que o Joel não tenha dito, tudo isso pode ter afetado a relação dele com o Tommy. Pelo menos no game é assim. O Tommy tinha pesadelos com o que ele e o irmão fizeram enquanto eles tentavam sobreviver. Ele considerava as atitudes do Joel cada vez mais desumanas. O Joel fala na série que o Tommy sempre quis salvar o mundo, né? Que ele queria ser um herói. Por isso que ele serviu na Guerra do Golfo e entrou pros vagalumes. Era o desejo dele. Lembra que eu falei pra vocês da caminhonete do Joel e o adesivo que dizia que ele poderia ser da Guerra do Golfo? Bom, a real é que o Tommy que se alistou e foi pra Guerra do Golfo e não o Joel. Agora, quanto ao episódio e a fidelidade dele com o game, ok? O episódio 4 teve várias cenas tiradas do game coladas na série. Exatamente assim. Tipo, daquela adaptação quase perfeita, se não perfeita, ok? Quando eles estão andando de carro e aí ele pega a fita e a revista adulta. Galera, aquela cena ali do começo ao fim é a cena do jogo. As falas, as brincadeiras, tudo é idêntico ao que rola no game. Aí depois tem o Joel tendo que pegar outro caminho porque a estrada tá interditada. O ataque dos caçadores, fingindo que um deles tá machucado pra enganar o Joel. Tudo aquilo acontece quase que da mesma forma dentro do jogo. Tem algumas diferenças ali, né? Mas a ambientação e boa parte das falas é a mesma. O que muda mesmo é a falta de ação que o game tem. Beleza, isso aí tem... na série... A série tá adaptando praticamente quase tudo. A ação tá um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos não, tem bem menos ação por enquanto na série. O conflito dos caçadores com a emboscada, até o momento que ele salva o Joel atirando no inimigo, tudo aquilo leva muito mais tempo e é preenchido com gameplay, né? Quando a gente tá jogando. Então o Joel sai na porrada com muitos caçadores. Ele tenta fugir do local até que a Ellie aparece e mata o cara que tá quase afogando o Joel. Aquilo deixa ela impactada igual na série. Só que logo depois o Joel entrega pra ela um rifle e ela dá cobertura pra ele enquanto ele pega lá mais caçadores. Então assim, ao invés de matar só uma pessoa, aí ele ajuda a matar bem mais gente nessa parte da história, né? Mostrando que a preocupação do Joel com a Ellie usar armas na série é bem maior do que no game. Por isso que eu falo, vai expandindo, né, ao que a gente entende do game. Mas o que eu falo, a série compensa a falta de ação com mais diálogos entre a Ellie e o Joel. O que faz sentido, já que a série escolheu seguir pelo drama e enriquecer ainda mais a relação dos dois. E isso tem passado uma carga pra gente muito grande, né? Só que na boa, né? Podia ter um pouquinho mais de ação ali, eu sei disso. Mais ação tá faltando.
Mas essa compensação também tô gostando demais. A parte emocional da história é muito grande, uma carga muito maneira que a gente vê ali. Sei lá, eu tô curtindo demais, aliás, quero saber de vocês também isso. Enfim, antes de continuar, vocês repararam no livro No Pun Intended, volume 2, Will Livingston, né, que é Sem Trocadilhos, volume 2 em português? Aquilo não foi um livro à toa, não foi um livro jogado à toa ali ao caso, não. Ele tem uma ligação bem forte com a história da Ellie, que vai ser contada mais pra frente. Mas quem jogou a DLC Left Behind, que conta mais da história da Ellie com a Riley, sabe do que eu tô falando. E esses pequenos detalhes vão fazendo diferença no longo do episódio, deixando a adaptação ainda melhor. Pô, quem jogou com certeza percebeu os momentos em que o Joe tá dizendo pra Ellie subir em lugares onde ele não passa, né? Os diálogos dos dois enquanto eles estão separados, tudo isso é muito fiel, tá fiel pra caramba. Só que o episódio não vive só de adaptações fiéis, ele muda muita coisa. Harry e Sam. Bom, galera, durante o episódio inteiro é mostrado alguns detalhes da zona de quarentena em Kansas City. Bom, essa zona de quarentena não tem equipe da Fedra por perto e tá com os portões abertos. Ao longo do episódio, a gente percebe que existe um grupo de pessoas que vivem por ali, que são ao mesmo tempo o grupo que atacou o Joe e a Ellie. Esse grupo de pessoas está procurando por dois caras, o Henry e o Sam, que são o homem e o menino que apareceram no final do episódio apontando a arma pros dois, né? Pro Joe e pra Ellie. E assim, no game, tanto a galera que persegue o Henry e o Sam quanto os que atacam o Joe e a Ellie são os caçadores. Ao longo do game você descobre que eles são liderados pelo David, que é um canibal perigoso pra caramba, tipo sanguinário, serial killer, né? Que quase devora a Ellie. No game quase devora a Ellie, mas na série eles estão misturando alguns conceitos. E pelo menos até agora, baseado no que foi mostrado, esses não são os mesmos caçadores do game. A líder deles é Kathleen e ela é auxiliada por um personagem novo que não tem nos games, chamado Perry, né? Interpretado pelo Jeffrey Pierce. É o ator que dá voz ao Tommy no game, eles estão pegando os atores que fizeram parte do game. Então vamos deixar de lado o David por um momento e os caçadores do game, ok? A história contada aqui na série tem muito mais a ver com o que acontece com a zona de quarentena em Hartford na história do jogo. Lá, um grupo de rebeldes fizeram um motim e tomaram a zona de quarentena, fazendo com que militares fossem embora dali. O Henry e o Sam pertenciam a essa zona de quarentena nos games, mas eles resolvem deixar o lugar e ir atrás de suprimentos em outra cidade. Foi aí que eles encontraram os caçadores e depois o Joe e a Ellie. O encontro deles também foi mais violento, ok? Porque no jogo o Joe desce a porrada no Henry, até que o Sam aparece e aponta a arma pra ele, né? Os dois não são pegos de surpresa dormindo. Isso teria sido legal de ver nesse episódio. Seria tipo um paralelo com a situação do Joe com a Ellie lá no começo, apontando a arma pra um caçador. Seria bacana se fizesse essa referência, né? E assim, galera, de todas as mudanças, a mais interessante até agora tem a ver com a chegada da Kathleen. A Kathleen tem ligação maior com o Henry que o Sam. Não é como se ela estivesse só seguindo pessoas aleatórias. Prova disso é que o médico que ela matou era vizinho da família. E foi ele quem fez o parto da mãe dela, né? E na conversa dos dois fica claro que ele estava com o Henry e Sam. Provavelmente todos eles fizeram parte da mesma zona de quarentena. Ficaram lá nessa mesma zona de quarentena, né? Zona de quarentena é essa que caiu depois do ataque dos rebeldes liderados pela Kathleen, que é responsável por abrir os portões daquela zona de quarentena em Kansas City. Pela lógica, agora ela tá se vingando das pessoas que ficaram do lado da Fedra, principalmente por causa da morte do irmão dela. Então assim, o que acontece em Hartford no jogo, galera, pelo vídeo foi adaptado para Kansas City na série e ganhou uma trama maior e uma trama melhor também pro Henry e pro Sam. Agora, como eles vão adaptar a origem dos caçadores com personagens exclusivos como a Kathleen e o Perry, isso vocês vão descobrir nos próximos episódios. Aí, antes de finalizar aqui, vocês devem estar se perguntando o que é que tem debaixo do chão do prédio que a Kathleen e o Perry resolveram esconder do resto do grupo. Galera, esse episódio ele foi introdutório para o novo grupo que tá perseguindo o Joel e a Ellie. Eu tenho certeza que vocês vão curtir o próximo. Mas até lá, fica ligado aqui no canal porque vai sair muita coisa sobre os caçadores. Sobre o Henry e sobre o Sam. Aí sim, com spoiler pra galera que curte saber de tudo antes de assistir. Então fica ligado, hein? E vai comentando aqui, curtiu esse quarto episódio? O que você tá achando até agora? Pontos bons e pontos ruins? Comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado, galera. Tamo junto pra caramba. Que moral vocês estão dando pra esse canal aqui? Porra, maneiro demais, galera. Tô feliz demais com essa moral, com você inscrito, com o sininho ativado. Por isso que a gente tá trazendo mais conteúdo pra vocês sempre. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!